Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui começando uma aula de história. Hoje eu fiz essa gravação de tela para vocês e peguei aqui a unidade um, né, que será, né, utilizado agora em 2021. A gente não pôde utilizar esse livro em 2020 por conta da pandemia, né, sabendo que esse livro ele tem um prazo de validade de 4 anos, né? A gente pode utilizá-lo em 2020, 2021, 2022 e 2023. No caso 2020 a gente não utilizou por conta da pandemia. Então em 2021 agora a gente começa a usá-lo, né? Então assim a primeira parte do nosso livro, o primeiro capítulo que a gente vai dar início com as aulas será aqui na unidade um, História e os seres humanos, o tempo e o espaço, né? Eu queria que vocês ouvissem esse áudio, esse vídeo, né? Assistissem e no final a gente vai fazer uma tarefa, né? Eu vou ficar por aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunte, certo? A gente não tem como a gente dar toda aquela assistência, 100% a assistência que realmente vocês precisam, mas se Deus quiser, nós estaremos de volta até março, se Deus quiser. Então, começando aqui o nosso tema, que é o tempo, né, e o espaço, a história, essa parte que faz toda vamos dizer assim, a esquelética da história, né, que é toda a estrutura que a gente dá o primeiro passo para entender a história da humanidade, a gente começa logo com esse ponto, né? A gente fala de tempo, a gente fala de espaço, a gente fala de fontes históricas, a gente fala de documentos, né? Então, vamos aqui dar início aqui, fazendo logo essa interrogação, né? O que é história? Existem diferentes definições, mas uma das mais aceitas é que a história é uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens da sociedade humana, do presente e do passado e sobre transformações pelas quais essas sociedades passaram a ter, né, ao longo do tempo. Então, gente, assim, todos nós temos uma história, cada um de nós temos uma história. Por que a história é importante? Responda para você mesmo. Por que a história é importante? Primeira coisa que eu lhe pergunto: por que a história é importante? A sua história, como criança, como ser humano, desde que você nasceu, é importante para você? Quando você começou a andar, quando você começou a falar, quando você começou a nadar, quando você começou a andar de bicicleta, a primeira vez que você andou num ônibus coletivo, a primeira vez que você foi numa praia. Então, esses momentos a gente sempre tem uma coisa para contar, a gente tem uma história para contar. Então, esses acontecimentos são importantes para você. Da mesma forma que esses acontecimentos são importantes para vocês, para vocês, os acontecimentos também acontecem em conjunto. É um grupo também tem os seus acontecimentos, uma sociedade também tem os seus acontecimentos, um estado, um país, uma nação também tem os seus acontecimentos. Então, aquele conjunto de acontecimentos fazem toda essa história da humanidade. Então, a história é importante porque nos fornecem essa experiência de vivenciar os momentos que nos fez chegar até aqui, tanto nós, seres humanos, como a própria sociedade. Entendeu? Gente, desculpa aí pela a gripe constante, né? Esse meu problema de garganta, de saúde na garganta, parte do nariz aqui. Me desculpa aí pela respiração ofegante, não porque que eu esteja cansado, mas por conta da alergia que eu tenho, da sinusite que eu tenho. É aqui o trabalho do historiador.
qual é o trabalho do historiador? Gente, o trabalho do historiador é tentar entender essas transformações sociais. O trabalho do historiador é semelhante ao trabalho de um detetive. Ele vai tentar entender, ele vai pesquisar, ele vai buscar, ele vai investigar toda essa história que aconteceu em conjunto, essa história das sociedades, essa história das cidades, a história dos países, dos estados. Cada historiador pesquisa o que quer. Cada historiador pesquisa alguma coisa. Então, tem historiador que prefere estudar a sua cidade, tem historiador que prefere estudar a cidade vizinha, tem historiador que prefere estudar sobre política, outro sobre religião, outro sobre economia, outro sobre a invenção da escrita, outro sobre a invenção das casas, quando o homem vivia nas cavernas, depois saiu das cavernas, depois passou a construir casas de barro, de palha, de madeira, de alvenaria. Então, cada historiador tem a sua forma tem a sua preferência de pesquisa. Então, o trabalho do historiador é tentar descobrir essas coisas. Ele vai juntando, montando um quebra-cabeça e vai, aos poucos, entendendo a história. E depois, quando ele forma todo aquele conceito, ele forma toda aquela explicação, um livro e mostra para a gente como tudo aquilo aconteceu. Nós temos as fontes históricas. Gente, as fontes históricas elas podem ser várias coisas, certo? Pode ser documento escrito, pode ser livros, pode ser fotografias, roupas, cartas, pinturas, monumentos. Gente, qualquer objeto produzido pela mão humana, ele é uma fonte histórica. As fontes históricas também podem ser fontes imateriais, como as lendas, como as crenças, as memórias, as músicas, os costumes. Então, tudo isso é fonte histórica. Entendeu? Por exemplo, você quer saber um pouco da história do Brasil, a história da escravidão brasileira. Você vai juntar os quebra-cabeças. Às vezes são vários quebra-cabeças que você junta para você poder formar é, um conceito, uma explicação, formar algo, que tenha conexão e que possa esclarecer a gente de como determinada coisa aconteceu. Por exemplo, a questão da escravidão no Brasil. Aí você junta o quebra-cabeça do processo de colonização. Aí, colonização brasileira. Aí você vai lá na Europa, você junta o quebra-cabeça que formou a questão de Portugal se tornar o primeiro Estado nacional independente, forte, com um exército, com uma língua só deles, com uma delimitação territorial só deles, com barcos, com eficiência no exército, com toda uma organização política só deles. Aí você vai lá para a África, você vai entender o sistema cultural de, de, de escravidão de pessoas na África. A África já existia a escravidão, professor? A África, gente, já existia sim a escravidão. Entendeu? Só que não era da forma que existia no Brasil, mas uma escravidão diferente, uma escravidão que a pessoa era escravizada por dívida. A pessoa era escravizada porque tinha cometido um crime. A pessoa era escravizado porque a pessoa tinha perdido a guerra. Não uma escravidão compulsória como no Brasil. Então, para você poder entender a escravidão no Brasil, você tem que unir vários quebra-cabeças para você poder chegar a um ponto e a gente ter um tema chamado escravização brasileira, escravidão brasileira. Beleza? Vamos continuando aqui, ó. Essa gravação de tela às vezes atrapalha com esse. Eu estou exatamente no site, gente. O site que tem o livro de vocês.
Só que esse livro aqui ele é o manual do professor, né? Olha aqui a continuação aqui. As fontes históricas e as interpretações. Gente, as fontes históricas, elas dependem muito da interpretação a partir de uma investigação, né? Aliás, a história é construída pelas ações humanas. Agora, uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, que a gente não teve a oportunidade da gente viver naquela época. Então, o historiador ele vai investigar, ele vai reconstruir todo esse processo histórico que ocorreu naquela época até chegar agora para a gente poder entender, certo? Entender aquele passado e também entender esse presente aqui. Mas isso vai depender muito da interpretação do historiador. O historiador ele vai interpretar da forma dele, pelos olhos históricos que ele tem, os olhos de historiador que ele tem, ele vai interpretar como um advogado, analisar um crime, certo? Um crime pode ser visto, por exemplo, uma lesão corporal, dependendo da pessoa que for analisar, ou do advogado que for defender, ou do promotor que for acusar aquela pessoa que cometeu a lesão pode ser visto como um criminoso, que lesionou aquela pessoa, que lesionou aquela vítima, como também do outro lado da explicação judicial, aquela mesma pessoa que lesionou pode ser vista como uma pessoa vítima, que foi apenas se defender. Aí ele lesionou a pessoa para poder se defender, porque se ele não tivesse lesionado aquela pessoa, ele poderia ter perdido a vida. Então ele pode ser uma vítima, em vez da pessoa que foi lesionada ser a vítima. Depende muito da forma que o historiador analisa a história. É claro que o historiador ele não pode, mas não significa que isso não acontece. Dele sempre interpretar da forma que ele quer. Às vezes acontece das pessoas, do historiador, ele analisar algo e enxergar da forma que ele quer. Por exemplo, um historiador que é religioso, altamente religioso, é claro que ele vai dar uma puxadazinha para o lado da religião dele. Um historiador que é ateu, ele vai analisar a história, ele vai analisar a parte da história da religião, ele vai puxar um pouquinho para o ateísmo. Um historiador que é de direita política, né, da política de direita, ele vai puxar para o lado da direita. O historiador que tem umas ideias políticas de esquerda, ele vai puxar um pouco para a esquerda. Entendeu? Depois eu posso explicar essa questão de direita e esquerda para vocês. Certo? Gente, pedindo novamente desculpa aí, toda vida que esfria um pouco, quando esquenta um pouco, eu tenho esse problema na minha garganta, esse problema no meu nariz, de ficar tudo entupido aqui e a voz muda e atrapalha muito a garganta e a minha fala também fica difícil de sair, né? O nariz aqui totalmente entupido. Eu uso muito aquele sorinho fisiológico, aquele sorinho, o soro fisiológico também, né? Mas não dá jeito não. Gente, continuando aqui, ó. Além de outras ideias sobre as fontes históricas, concepções do século XIX não é mais aceita como hoje, né? Gente, antigamente os historiadores eles analisavam apenas documentos oficiais. Hoje a gente sabe que o documento oficial é também um documento importante, mas os documentos não oficiais também são importantes. Professor, o que é um documento oficial? Um documento que não é oficial. O oficial é aqueles documentos que era escrito pelos governos, né, pelos imperadores, né, pelos reis, assinado pelos reis. Esses documentos aí, eles eram oficiais, né, são oficiais. E um documento não oficial, por exemplo, é uma carta que uma pessoa que morava no interior da Europa, no interior da França, mandou para a sua esposa, que estava lá em Paris, a capital francesa, né? Então, isso é um documento não oficial. Então, é a forma também que eles investigavam, que eles analisavam a história, depende muito da época. No século XV interpretava de uma forma,
o século XVI, XVII, XVIII, o século XX, o século XXI. Então, as formas de enxergar essa história, de ver essa história, ela foi mudando aos poucos, certo? Gente, quando eu terminar aqui, eu vou bater o print disso daqui para mostrar para vocês, para não poder passar a tarefa de vocês, certo? Só para concluir esse assunto aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui falar um pouco a história e as outras áreas de conhecimento. Gente, as outras áreas de conhecimento, vou dar só uma lidazinha aqui, ó, para você ficar mais próximo disso daqui, ó. Imagine que você e seus colegas de classe tenham de realizar um trabalho sobre o seu município onde vocês moram. O professor, após separar os grupos, atribui cada um deles uma tarefa. Um grupo ficará responsável pelas informações sobre os habitantes. Outro grupo pesquisará sobre a saúde e a educação do município. E um terceiro grupo deverá estudar as principais atividades econômicas do município. Gente, olha aí. São três coisas diferentes, ó. O primeiro grupo ficará responsável pela questão da quantidade de habitantes. Ele vai ter que utilizar a geografia para ele poder entender a história daquele município. O outro grupo pesquisará sobre a saúde e a educação do município. Ele vai ter que pegar a parte da pedagogia para estudar a educação e ele vai ter que pegar um pouquinho da medicina para ele poder entender a parte da saúde do município. E um terceiro grupo deverá ficar com a parte econômica. Ele vai ter que pegar um pouco da matemática para ele poder entender a economia do município. Então a história, ela não é presa só na história. A história ela utiliza várias outras disciplinas para poder entender, para poder jogar para você uma explicação sobre determinada coisa. Gente, eu quero encerrar o vídeo aqui e vou já passar a atividade para vocês e queria que vocês fizessem a atividade e também assistissem esse vídeo, né? E que fizessem algumas perguntas, né? Tá certo, gente? Então, valeu.